Depois, está assim, ó. A inteligência de alguns pesquisadores deve à humanidade as primeiras conquistas e os primeiros passos rumo à civilização. Bom, esta é a frase mais difícil. Esta é a frase mais difícil que nós temos aqui nos exercícios, porque é uma frase que está invertida novamente. Quando na prova de concurso eles invertem a frase, sempre dá um pânico, sempre dá um probleminha. Então, cuidado, porque muitas vezes eu tenho de ver qual é o sentido da frase para colocar a crase, igual aquela. A morte, ninguém foge. Estava invertida, né? Ninguém foge à morte. Bom, agora olha essa frase aqui, ó. A inteligência de alguns pesquisadores deve à humanidade as primeiras conquistas. Essa frase está totalmente invertida. A ordem seria a humanidade, número 1, tá? Deve, número 2, a inteligência de alguns pesquisadores, número 3, as primeiras conquistas, número 4. Claro, eu coloquei aqui numeração para ficar mais fácil, né? A ordem seria a humanidade, como se fosse o homem, deve, o verbo, a inteligência de alguns pesquisadores. Se eu trocar inteligência por projeto, ficaria assim, ó. A humanidade, o homem, deve ao projeto de alguns pesquisadores os primeiros pontos. Então, aqui, a inteligência é com crase. A humanidade deve à inteligência, a humanidade deve aos pesquisadores. Está invertida a frase. Os primeiros passos rumo à civilização. Se eu trocar civilização por progresso, rumo ao progresso. Crase aqui. Então, cuidado com esse tipo de questão aí, que às vezes vem nas nossas provas de concurso, as frases estão invertidas e eu tenho de ter a máxima atenção. Tudo bem ali? Valeu? Perfeito, perfeito. Muito bem. Depois, continua comigo. Induziu a namorada a acompanhá-la. Se eu trocar namorada por namorado, fica induziu o namorado e a acompanhá-lo não tem como, por quê? Porque acompanhar é verbo, então não há crase aqui. Renata sempre foi contrária às atitudes do pai. Se eu trocar atitudes por projetos, Renata sempre foi contrária aos projetos do pai. Crase. Depois, 18, ou melhor, 19. Veio a cavalo, chegou a tempo de trazer a mensagem a todos. Ó, veio a cavalo, não tem como, cavalo é masculino, é o cavalo. Chegou a tempo, não tem como, tempo é masculino, é o tempo. De trazer a mensagem a todos, não tem como. Trazer o bilhete, embora a mensagem seja um substantivo masculino, é de trazer o bilhete, não tem crase. A todos, todos eu já comentei antes que não tem crase mesmo, né? Porque todos é um pronome definido, é singular e plural e é masculino. Daí não tem como realmente. Depois, ficou a contemplar a paisagem. A contemplar, não tem como, é verbo. A paisagem, bom, aqui teria como. Mas se eu colocasse pôr do sol, ficou a contemplar o pôr do sol, não a crase. Esta avenida é paralela à que passa pela minha casa. Isso aqui eu vou comentar mais, na próxima aula, tá? Na próxima aula que nós tivermos eu vou comentar. Mas é que eu subentendo assim, ó, esta avenida é paralela à avenida. Aqui está subentendida a palavra avenida. E se eu trocar avenida por exemplo, beco, a frase ficaria assim, ó. Este beco é paralelo ao beco. Então, aqui daria ao, aqui é com crase. Mas eu vou repetir. Isso aqui a gente vai comentar na próxima aula. Na próxima aula de crase, eu já vou comentar a crase com a que ou a de. Tá bom? Depois, deixa eu passar aqui. Aí aparecem os casos especiais, mas esses casos especiais serão vistos na próxima aula, tá? Finalizamos por aqui, então, a primeira parte de crase, depois, há mais duas partes que temos de analisar.